Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Na Resenha com Champions. É o nosso podcast semanal e hoje a gente está aqui recebendo Gustavinho. Cara, que prazer receber você, bom demais. Gustavo, meia do América Mineiro, isso mesmo? Isso mesmo. Muito bom, irmão, seja muito bem-vindo. A casa é sua, coloca aí mais perto desse microfone pra gente bater um papo, seja bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite também, fico muito feliz de estar aqui batendo um papo para crescermos, né? A casa é sua, cara. Ser bênção na vida de outras pessoas também. É isso aí. Irmão, a gente sabe que quase todos os homens, assim, as crianças sonham em ser jogador de futebol. Eu sou ex-atleta de vôlei. Eu grandão, assim, já tive o sonho de ser jogador de futebol, viu, Timo? Tipo, sabe que joga muito bom, muito bem. Mas não deu pra mim, cara. Mas quando começou, assim, na sua vida, essa questão do futebol, assim? Foi desde novinho mesmo? Como que foi? Então, Pedrão, assim, desde que eu me entendo por gente, o futebol teve na minha vida, né? Eu brinco que o primeiro presente que eu ganhei foi uma bola. Uhum. Né? Então, eu comecei a jogar muito cedo, com 5 anos de idade, nas escolinhas ali de Juiz de Fora. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho um sonho. Então, se você me perguntar, quando começou esse sonho? Eu não sei te dizer. Desde não sempre. sei, desde que eu me entendo, assim, como gente, esse sonho está dentro de mim e conforme os anos vai passando, né? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo esse sonho, né? E graças a Deus, né? Deus nos proporcionou aí esse sonho ser realizado. Mas sempre teve assim, comigo, então comecei com 5 anos ali em Juiz de Fora. Você é de Juiz de Fora? Juiz de Fora, Minas Gerais, né? E aí com Eu ia falar no Colégio Granbury. Conheço demais. Eu já joguei lá, contra. Tem amigos lá em Juiz de Fora, viu? Inclusive meu irmão faz educação física lá. Legal, cara. Bem legal. E aí com 13 anos eu vi jogar, né? Aqui em Belo Horizonte. Aí saí da casa dos meus pais pra vir Pra onde? em busca do sonho. Aqui pra Belo Horizonte. Mas pro América? Não, eu vim pro Cruzeiro na época. Legal. E aí dos 13 aos 17 eu fiquei na base. E de 17 pra 18 eu fui pro América, onde eu me profissionalizei. Inclusive eu tava conversando semana passada com o Brazão. Sim. Falando assim, irmão, tô precisando de trocar ideia com algum jogador aqui, um cara que tem um testemunho de vida legal, um cara parceiro. Ele falou assim, ó, Gustavinho. Então, você deve ter feito base juntos no Cruzeiro, ou não? Sim. Ele é um ano mais velho que eu, né? Aham. Mas a gente tinha muito contato. O Brazão, eu conheci ele quando eu tinha por volta dos 11 anos. Aham. Eu jogando ainda pelo time de Juiz de Fora, ele jogava pelo time de Uberlândia. Uberlândia, Praia Clube, Aham. né? Onde Sim. Então a gente jogou contra e lá eu tive o primeiro contato com ele e tal. Legal. E quando viemos pro Cruzeiro, eu mais novo, ele foi um cara que me abraçou ali quando chegou, né? Me Você ajudou. chegou a vir no Champions ou não? Não, Na época, não? na época Tinha não. uma galera, cara. Tinha o Alê, que eu acho que o Alê no Vila Nova, se eu não me engano. Ali eu não tô lembrado. O Alisson. Não lembro. Não, de nome assim não. O Zé Gabriel. Zé Gabriel. O Zé Sim. Parceiro. O Bebeto. O Bebeto não. Não tô lembro. lembrando. Tem uma galera que o Brasão Sim. trouxe assim, mas deve ser mais de fato da idade dele ali, que era as nossas reuniões semanais. Sim. Uma galera, cara, era bom demais. Inclusive foi meu primeiro lá, né, com alguns meninos, foi minha primeira participação de uma célula. Eu nunca tinha participado e aí os meninos mais velhos que eu nem sei assim o nome, mas eu sei que o Brasão era um dos Aham. que estavam ali. Então ali foi meu primeiro contato assim com a célula. Nunca tinha Você ido morava na numa Toca? célula. Morava na Porque, Toca, né? cara, eu já fiz algumas células lá na Toca. Ah, sim. Algumas vezes. Tinha até uma psicóloga, enfim, que eu não vou me lembrar o nome dela, mas que ela fez uma ponte muito legal. E aí eu ia lá no clube fazer. Se bobear, você deve ter participado. Não, cara. Não, acredito que não, porque às vezes que eu participei, e foram poucas, Ah, tá, era foram mais coordenadas dos atletas, pelos assim. atletas. Entendi, Mas entendi. talvez... Não, já fui, ia muito no sábado à noite, assim, Aham. lá naquele lugar, naquela salinha de No vídeo auditório. de vocês, naquele auditório Sim, ali. sim. E fiz algumas ali já, viu, rapaz? Não, legal. Bom demais. Bom demais. Tem uma galerinha que já passou por lá, viu? Sim, tem Muito muita bom. gente. Muita gente e foi bênção. E, Foi cara, prazer. hoje você já é um atleta profissional, você tem Tenho 22. 22 anos. Mas a gente sabe que a vida de um atleta, assim, ela é desafiadora do início ao fim, desde lá dos seus 5 anos, com Sim. certeza. Né? Porque quando você sai de casa ali com seus 12, 13 anos, tem aquela questão da escola. Por mais que você estava numa base como Cruzeiro, que tem toda uma estrutura, você está longe de seus pais, você tem o desafio ali, talvez,
da sua família, desafios de uma cobrança. Sim. Qual que foi, Gustavo, assim, o maior desafio da sua vida para se tornar um profissional de futebol? Cara, é um combo, né? Você, com 13 anos, você não sabe exatamente o que você tá fazendo. Você tá saindo da casa dos seus pais e tá indo para um desafio. Vou jogar bola e vamos, Vou jogar bola. Então, Eu assim, imagino que vem por aí. nem imagino o que vem por aí, nem aquilo que você vai passar durante esse processo. Então, por exemplo, eu saio de casa feliz porque eu vou conquistar um sonho, ir para um grande lugar, um grande clube brasileiro, e para mim ali eu vou realizar meu sonho. Mas no combo vem a questão, tem que largar os pais, amadurecer, a amizade que você tinha você não tem mais. Então a vida de criança, porque com 12, 13 anos você é uma criança entrando ali na adolescência, você abdicou. Você não sabe disso, mas quando você escolhe ir para Você tá abrindo pra mão, uma né? outra cidade, você está abrindo mão. E eu acho que quando nós temos essa idade, a gente não tem essa percepção de que vai ser isso. A gente está sendo conduzido por um sonho. A gente, o que nos leva é o sonho de jogar. Então, eu quero ser jogador profissional, eu preciso passar por isso e vamos que vamos. E assim, são vários desafios, mas eu acredito que o desafio de quando você sai muito novo, hoje até os meninos saem até antes, né, com 10, 11. Loucura, cada vez mais nova. Cada vez mais novos, você, de repente você tem ali família e de repente você não tem mais ninguém. Você se encontra com meninos da sua idade, onde o certo e o errado é o que você ouve falar, você não tem mais uma figura de família, uma referência, então você tem assim, de repente eu com 13 anos de idade, eu não sei se eu tenho que dormir mais cedo, mais tarde, se eu posso sair, se eu não posso sair, se o dinheirinho que eu ganho eu posso gastar ou não posso gastar, não sei. Então você vai aprendendo e isso gera um amadurecimento mais rápido, né? Então você acaba aprendendo coisas que muitas das vezes o menino de 13, 14 anos ele não pensa. Né? Então, com 13, 14 anos, você ingressa numa vida profissional onde você precisa de render, onde você precisa de estar com o corpo descansado, onde você precisa já de abdicar de resultados, né? E já dentro de uma competição, então você vai para um clube, são 30 atletas, 40 atletas, mas só jogam 11. Então, assim, novos sentimentos. Poxa, na minha cidade eu sempre joguei. Agora aqui eu não estou sendo relacionado para o jogo. É um novo sentimento. Né? É totalmente diferente. Então, assim, é um combo que é difícil você falar qual é o momento mais difícil, assim. Mas eu acredito que essa separação entre a família, a sua cidade, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você viu, de repente não tem mais. Você está numa nova cidade, num novo ambiente, um menino, ele é paulista, o outro é carioca, e agora a pessoa que é sua referência é um treinador que você nunca viu na sua vida, não tem vínculo, e isso gera muitas coisas, né? Cada um. Você lembra do de uma Rafael forma. Calado? Lembro demais. O Calado, Grande show de bola também. Calado. Aqui, acho que tá nos Estados Unidos hoje. Parceirão. Bem parceiro, muito. Participava, era um dos preparadores físicos. Foi meu preparador físico. Show de Foi bola. meu preparador físico. Demais. Cara, e você falou então que a primeira célula que você participou foi na base do Cruzeiro, na Toca ali. E a sua conversão veio a partir daí? Como que foi? Conta um pouquinho. Então, eu sou nascido e criado num lar cristão, né? A minha mãe criada em Assembleia, meu pai criado na Adventista. Então, eu sempre tive um lado familiar na igreja, né? Saí de Juiz de Fora, ingressado na igreja, estando na igreja, mas quando eu tenho essa saída de lá, eu me perco muito, né? Então, dos 13 aos 16 anos, nem vou falar dos 13 não, porque dos 13 era tudo novo, mas ali dos 14, 15, 16 e 17 foi o ano ao qual eu não estava mais dentro do ambiente assim. Firmado, né? Pelo contrário, foi onde eu desviei, foi aonde eu comecei a viver o mundo. Na verdade, eu não conhecia o Senhor. Na verdade, assim, eu fui criado dentro da igreja, eu ia aos domingos, eu entendia, mas eu nunca tinha tido uma experiência com o Senhor. Seria pela experiência dos seus pais, assim, né? Filho de crente. Sim, fui ensinado, é bom a gente estar na igreja, a gente ir no domingo e pronto. E quando, como eu te falei, quando você perde essa referência, agora também não faz tanto sentido eu ir no culto domingo, porque... Tá ninguém te cobrando ali, né? E ninguém vai, né? E não é falado, né? E aí, a partir desse momento, eu começo a viver uma vida sozinho.
Uma vida ao qual não tem sentido. Então você começa ali com 13, 14 anos, você já não está numa igreja, não tem acompanhamento, não ouve a palavra de Deus, e você vai vivendo. E o que é certo, o que é errado? Certo ou errado, o que você quer fazer, o que você pensa e tal. E nesse período foi o período onde eu me afastei, assim, da presença do Senhor, da palavra do Senhor. Tudo era irreal para mim. Então o que eu tinha era lembranças de ir ao culto e ir na igreja. E aí isso vem aquele vazio existencial. Então, com 17 anos, eu, muito novo, vivendo o mundo, eu já me encontrei num fundo do poço. Num fundo do poço emocional. Então, por exemplo, eu tô num grande clube, eu tô realizando meu sonho, minha família é ok, muito boa, tenho uma amizade, tenho um amigo. Mas dentro de mim... Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Alguma coisa que você tenta buscar no mundo. Às vezes em bebida, às vezes em noite, às vezes em qualquer outra coisa, só que isso não te preenche. Então, peraí, temos um problema. Com 17 anos eu descobri que eu tenho um problema grave. Uhum. Tá todo mundo olhando pra mim, me aprovando. Pô, que legal e tal. Mas eu não tô me aprovando. Você sabe exatamente aí que por dentro não tava bem resolvido, né? E eu não sei o que é. Qual que é o problema? Então eu começo a ficar paralelo. Então ligo pro meu pai, poxa, eu acho que eu quero desistir. Pô, mas desistir? Sim, e aí, o que você... Não, se você quiser desistir, eu te apoio a desistir, você volta pra casa. Ah, mas não sei se eu quero desistir. Então não sei qual que é o problema. O problema é o futebol? O problema é a falta de casa? E nisso vai tendo resultados ao qual te afasta mais do Senhor. E aí assim, e aí é que Deus usa, né? Deus, ele é como se ele te mostra o vazio que você tem e ele sempre do seu lado, te chamando. Vem pra cá. Vem pra cá. E eu não percebia isso. Com 17 anos, acontece uma frustração na minha vida. Eu vou mandado embora. Eu sou mandado embora de um clube. Então agora eu não tenho mais um clube. Agora, o que me sustentava era o sonho. Agora eu tô muito longe, porque eu voltei pra minha cidade e estou sem clube. E a partir de agora é tudo novo. Você não sabe o que vai acontecer. A partir de agora, eu não sei o que vai acontecer. E é nesse tempo, né, que surge o América na minha vida, né, que me faz o convite, e é nessa transição de 17 para 18 anos que eu já tentei na bebida, eu já tentei na noite, eu já tentei na amizade, eu resolvo tentar com o Senhor. Eu escutei, né? Eu sei que a minha família é cristã, sempre ouço falar desse Jesus cura, esse Jesus liberta, esse Jesus faz milagres, e um dia, né, eu me lembro como se fosse hoje, eu já depois de ingressar no América, no meio de 2018, eu me deparo novamente com esse vazio existencial. E eu me lembro que eu chego na sala do meu quarto. Nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Né? Na sala do meu quarto não tem como, né? Mas na sala da casa. Na sala da casa. E eu faço uma oração muito simples. Eu falo, Senhor, se o Senhor existe, me ajude a te ver. Esteja aqui comigo. E naquele momento, é a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu sinto uma presença que eu nunca tinha sentido antes. Nunca tinha sentido antes. Isso aqui em BH, no América já? Isso no América, porém eu tinha lesionado e ido para Juiz de Fora. Ah, ok. Então você estava lá em Juiz de Fora? Estava lá em Juiz de Fora, okay, tratando uma lesão. E aí é nesse momento que eu vejo que é real. Que ali eu tenho... Você pôde experimentar, Pude experimentar. Eu falei, cara, isso é real. E quando você experimenta... Né? Quando eu experimentei algo, eu falei, é isso que eu quero. Se apaixonou. Eu quero saber quem é. Então eu só tive uma experiência, mas eu não sei nada. Nunca tinha lido a Bíblia. Nunca, tempos que eu não ia ao culto. E aí naquele dia começa uma transformação na minha vida. E eu fiquei 2 meses, né, em Juiz de Fora por conta dessa lesão. Eu inicio o primeiro mês tendo essa experiência com Jesus e eu termino meu segundo mês batizado. Uau. Então foi muito rápido. Foi rapidão, tudo começou a experiência e... Era como se parece que Deus ele tinha um senso de urgência. Né? A forma que eu senti ele que não era para demorar, não era uma brincadeira. Eu precisava se posicionar me posicionar imediatamente. Porque foi muito forte essa questão e eu via que ele tinha um trabalho, não é para um trabalho para um ano... Não, o trabalho era já. O trabalho é já. Então, por exemplo, eu saio de Juiz de Fora
voltando para trazer a palavra para os meninos. Então, e aí que eu quero já te perguntar mais uma coisa, porque você saiu daqui de uma forma e volta diferente. E é um desafio muito grande para principalmente atletas que se posicionam Sim. com relação à fé, com relação a Jesus. E como que é para você, assim, essa questão do posicionamento como um atleta cristão, desde lá da sua conversão até nos dias de hoje? Cara, então, a própria Bíblia fala que a gente encontra um tesouro, né? E quando você encontra um tesouro, você percebe o quão valioso ele é, tudo para de fazer sentido. Tudo para de fazer sentido em alguns momentos. Então, quando eu tenho o meu encontro com Jesus e eu vejo que aquilo é real, aquilo é verdadeiro, ele muda, ele fala, ele liberta, ali eu encontrei a pessoa mais importante da minha vida. Legal. Então, quando você mais se apaixona por Jesus, é impossível você não começar a se posicionar. Sim. Porque você agora tem um relacionamento com alguém e você vai se comportar de uma forma com que essa pessoa te ensina. Com que essa pessoa, no caso Jesus, ela deseja para nós. Então, a própria palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução, ela tem ali instruções. E quando você se apaixona por alguém, o posicionamento ele é inevitável. Por quê? Porque faz parte desse alguém que você se relaciona. E a partir disso, desse relacionamento, desse amor, você começa a perceber que não é que eu tinha que dar a palavra, mas eu sei o que meu amigo está passando e eu tenho remédio para ele. Perfeito. Tá me entendendo? Não o remédio físico, mas o remédio espiritual. Claro. Então eu começo a olhar, você começa a olhar para o mundo de uma maneira um pouco diferente. Até a forma que você vive, ela prega. Porque eu imagino que o seu comportamento, as suas escolhas, a sua fala, tudo de uma certa forma deve ter mudado diante desse encontro aí, dessa mudança drástica em 2 meses. Então eu acredito que até a forma das pessoas verem você antes e depois falou, opa, tem alguma coisa diferente no Gustavo, que antes era diferente, agora ele mudou, não é? Não, perfeitamente. Por exemplo, vou te contar uma experiência. Quando eu batizei, eu lembro que uma vez eu estava orando e o Senhor falou claramente comigo, você vai levar a palavra para dentro da América. Eu falei, como? Eu tive um relacionamento com Jesus, mas base bíblica, não tem nada. Falar, eu tinha muita dificuldade de falar em público, muito vergonhoso, muito medo. Como, Jesus, eu vou falar? E o Senhor, ele me mostrava em uma visão. E essa visão era o seguinte, eu chegava dentro do clube, e dentro do clube, antes de eu pegar a minha roupa, eu ajoelhava e orava. Só que enquanto eu orava, eu percebia que os meninos, eles olhavam para mim, conversava com outro e perguntava, por que ele tá fazendo isso? E tal. E eu falei, Senhor, como assim? Ele falou, só segue a minha instrução, que da forma com que você vai fazer, o fato de você orar, o fato de você ler a Bíblia, vai gerar curiosidade nas pessoas. Por que o Gustavo tá assim agora? Ah, agora de repente o Gustavo ora. De repente, então eu chegava, sentava na minha cama, uma beliche em cima, abria a minha Bíblia e ficava lendo. Vários dos meninos chegavam e falavam, o que esse livro está falando? Por que você está lendo isso? Então, assim, é muito mais o nosso posicionamento do que muitas das vezes, nossa palavra. Exato. Porque a palavra estamos aqui, você está escutando a minha palavra. Mas quando eu saio daqui é onde eu mais prego. O nosso exemplo prega muito mais do que nossas palavras. Muito mais. Principalmente no dia a dia de um clube, no dia a dia com pessoas assim, de diferentes religiões, Sim. diferentes culturas. Porque, na verdade, igual você falou, sei lá, tem 30, 40 pessoas trabalhando, treinando com você, que são pessoas completamente diferentes, né? Pessoas com criações diferentes, com culturas diferentes. E não tem nada mais impactante, meu amigo, assim, na minha opinião, e eu creio isso de verdade, do que um testemunho de fé. E que incrível isso, cara. Parabéns. E deu certo? Deu certo, né? A gente segue até hoje aí, graças a Deus. Show de bola. Cara, queria que você falasse com a gente aqui, a partir desse momento aqui, você já falou desse posicionamento, da sua vida, de como foi a sua conversão, o início no esporte. Hoje, qual que é o seu maior sonho no futebol? Essa pergunta ela é um pouco difícil de responder, né? Porque, assim, sem demagogia nenhuma, o meu sonho é estar onde o Senhor deseja que eu esteja. Assim, eu creio
eu creio muito que a gente tem propósitos específicos, que a gente tem lugares específicos, que o Senhor vai abrir os caminhos para que a gente esteja lá para pregar. Então, por exemplo, no futebol, né? O que eu quero? Eu tenho sonhos pessoais. Tenho sonhos de conquistar títulos, tenho sonhos de chegar à seleção brasileira, eu tenho sonhos de chegar em grandes clubes, eu tenho sonhos de chegar, né, numa grande competição europeia, né, numa Copa do Mundo. Muito sonho. Só que se esse sonho não estiver linkado com a vontade de Deus, o sonho perde o sentido. O sonho perde o sentido porque se eu falar pra você assim, Pedro, o meu maior sonho é jogar a Copa do Mundo, mas se o Senhor não estiver ali, Perfeito. perde o sentido. É verdade. Então, assim, o meu sonho é dar o meu melhor todos os dias. É, assim, me posicionar como verdadeiro cristão, não por palavras, mas com exemplo. As pessoas enxergar Cristo através do esporte, através da minha vida. E o Senhor sabe do meu coração qual é o meu desejo, quais as minhas vontades, aonde eu posso chegar. E se puder, se for possível, caminhar juntamente com aquilo que Ele me deu, que é o mais precioso. Afinal de contas, o que vale, né, meu amigo? A gente ganhar o mundo inteiro, de perder a nossa alma, né? É verdade que às vezes, nesse mundo assim de tantas... É tudo tão aberto, assim, por exemplo, jogador de futebol tem muitas propostas, não é? Tem muita coisa, muitas ilusões, né? E eu sempre tenho na minha mente, assim, de que as nossas propostas, elas não podem fazer com que a nossa visão fique focada apenas nas propostas e a gente se esqueça do nosso propósito. Existe um propósito do Senhor sobre nós e que uma das coisas que eu acho mais incríveis num atleta é que o atleta, ele é um grande missionário. Ele é um grande, assim, poder missionário, porque é verdade que aonde às vezes a minha voz não chega como pastor, aonde pessoas não conseguem ir, países que talvez não conseguiríamos ir, você com a bola nos pés consegue. Sim. Né? Então, agora há pouco mesmo a gente estava gravando com uma judoca e como é incrível ver assim como o Senhor sopra longe, sabe, assim, para tantos lugares, tantos países, em tantas situações, aonde de fato seria difícil nós estarmos como líderes, como pastores, mas vocês como atletas, vocês podem ir. E é verdade, irmão, que nem sempre você precisa usar as palavras para pregar. O exemplo, a vida, né, o casamento, tudo fala tanto, muito mais do que um esboço, muito mais do que um sermão. E eu tenho certeza que isso tudo que você está plantando, semeando, é galardão no céu, viu, meu amigo? Tenho certeza disso. Bom, Gustavinho, e qual é a sua maior referência no esporte, no futebol hoje? Cara, falando de referência, assim, sem dúvida, o Neymar, né? Pra mim, um grande esportista, um grande jogador, né? E não só pra mim, acho que pra uma geração inteira. Sim. Né? É um cara que pra mim é muito diferenciado, um cara que o futebol dele me encanta, a forma dele jogar, a alegria dele, né? Eu acho que não encanta só a mim, né? Eu acho que Sim. encanta o mundo inteiro. Então, assim, pra mim, o Neymar, assim, é uma grande referência, assim, E do esporte. referência de um atleta cristão que se posiciona como você se posiciona? Tem alguém? Cara, tem alguém ao qual eu tive o prazer de trabalhar o ano passado, né? Que é o Bruno Alves. Legal. Hoje ele está atualmente no Cuiabá. Ele é um homem, né? Um cristão ao qual eu tive muito perto. Eu vou te falar de uma referência ao qual eu estava na casa dele De perto. vendo sua família, não só ele, como a família dele, como é uma criação, né, de filhos, de tratamento com a esposa, de um homem que há pouco tempo tinha se convertido, né, e não só no âmbito espiritual, esportista, né, me ensinou muitas coisas de trabalho, de alimentação, de fazer tudo, né, com o nosso melhor. Então, assim, é um amigo, um grande amigo, que poderia citar muitos outros aqui do esporte, de como me influencia, mas ele teve um aspecto muito importante Pessoal na minha também, vida. né? Pessoal, por quê? Porque ele também era uma pessoa um pouco mais velha que eu, já está em outra fase da vida.
minha, então eu olhava para ele me espelhando no futuro, quando eu tiver meus filhos, minha filha, uma condução, né? Ano passado eu não tinha casado ainda, então assim, aprendendo sobre ser o homem da casa e uma pessoa que me ajudou muito, assim, em todas as áreas. Então assim, ele é uma referência para mim no âmbito como cristão também. Irmão, maravilha, coisa boa. Eu acho que falta mesmo alguns grandes atletas se posicionarem para que de fato se tornem referências. Porque nós temos grandes homens assim hoje. Eu posso citar alguns que eu tive a oportunidade de Sim. conviver em casa mesmo, Sim. assim. Mas eu sei que hoje a gente tem, sei lá, centenas de milhares de atletas e que se todo mundo se posicionasse, eu acho que teriam referências aí para a criançada, para todo mundo que está começando no esporte, que quer, né? Por exemplo, um cara particularmente que meu parceiro, meu amigo, Marlone, não sei se você Não conheceu o tive o Marlone. prazer ainda. Irmão, pensa num cara diferenciado, Marlone, enfim, tantos outros, não vou Sim. ficar citando aqui porque Sim. senão a gente esquece de um de outro, mas é realmente assim, privilégio a gente poder conviver com pessoas que se posicionam e que vivem aquilo que dizem crer, né? Sim. Porque hoje também é um pouco na moda, assim, postar Aham. os versículos, Sim. aquela coisa toda, mas gente que se posiciona e que vive o que prega tem um lugar diferente no nosso coração, né, irmão? Não, perfeitamente. E assim, Pedro, para pegar um gancho nisso, o que eu vejo, né, o que a gente conversa, é que realmente o Senhor tem levantado muitos atletas. Sim. Não somente atletas, né, mas eu acredito que o Senhor tem colocado, como você falou, tem lugares que o atleta não vai conseguir, né, mas que outras pessoas vão conseguir. E o que nós vemos no futebol hoje, o que eu percebo, é que o futebol ele foi muito danificado por causa dos exemplos, né? Então, os exemplos Dos maus exemplos. dos maus exemplos, né? Danificado pelos maus exemplos. Só que eu vejo um trabalhar de Deus que hoje, eu me arrisco a dizer que todos os clubes têm alguém que prega a palavra. Incrível. Que seja um, É verdade. sabe? Eu creio nisso. Então, é um levantar do próprio Senhor capacitando pessoas para que espalhem o amor dele. E assim, o atleta é muito visado, né? O futebol hoje, ele move o mundo. Move o Brasil, move o mundo. Então, somos muito visados. E quando nós nos posicionamos de uma forma justa, de uma forma, sabe, correta aos olhos do Senhor, isso tem poder de influência muito grande sobre as crianças, sobre as pessoas. E aí eu cito aqui um exemplo que eu acho que eu não conheço pessoalmente, né? Mas eu acho que transformou muito a ideia do esporte lá atrás foi o Kaká. Sim. Que se posicionou Exato. e na minha época, né, todo cristão iria falar de uma pessoa, do Kaká, né, que se posicionou, que falou, não o conheço, né, quem sabe um dia tem esse prazer, mas foi uma referência. foi uma Porque referência. de fato, por exemplo, você não conhece, eu também não o conheço pessoalmente, mas temos como referência por tudo que ele de fato se posicionou, né, diante do futebol, diante dos clubes, dos grandes clubes que talvez muitas vezes queriam silenciar essa questão, né, de um posicionamento religioso, e ele sempre bateu no peito mesmo e se posicionou, né? Sim, então eu louvo a Deus e oro especificamente para que o Senhor honre, de conquista e títulos, porque aumenta a visibilidade. O Kaká foi o melhor jogador do mundo. A gente tá falando do último brasileiro melhor jogador do mundo. Perfeito. Né? Então, assim, a representatividade do Kaká hoje para uma criança, para um cristão, Incrível. né? Incrível. Então, assim, e eu louvo ao Senhor porque temos visto isso, sabe? Todos os lugares que a gente está, que a gente vai, os times, a gente ouve falar, cara, tem um cara aqui que leva a palavra, Legal. tem um cara aqui exemplo. E assim, a gente se alegra porque percebe que o trabalho está sendo feito. Está sendo feito aqui em Minas, está sendo feito lá no Nordeste, está sendo feito no Rio de Janeiro, está sendo feito em todos os lugares. Então, assim, é uma obra do Senhor. E é o Senhor quem faz. Do Senhor, exatamente. Perfeito, irmão. Cara, tem papo pra gente ficar aqui hora e hora, viu? Mas como temos tempo, a gente já tem que ir pro final. E eu queria que nesse finalzinho a gente fizesse um bate-bola junto aqui. Uma altinha e a bola não pode cair. Eu falo uma palavra, você tem que falar outra. Perigo, hein? Então, por exemplo, tem que ser, rapidão. Por exemplo, sonho, sei lá, seleção, enfim, alguma coisa assim. Papum. Fechou? Fechou. Vamos lá. Futebol. América. Casamento. Isabela. Frustração. Futebol. Alegria.
Futebol. Fé. Senhor. Medo. Altura. Boa. Um atleta aqui falou barata. Jesus. Cristo. Boa. América. Mineiro. Muito bom. Amor. Relacionamento. Sonho. Seleção. Gustavinho, obrigado, meu amigo. Que honra, que privilégio receber você aqui. Prazer enorme, mesmo que o senhor continue guiando seus passos, abençoando você, sua esposa, enfim, sua vida, né? Esse restante de temporada. Que o senhor realmente guie seus passos, que você se posicione aonde quer que você esteja e tenha convicção, meu amigo, que aonde você estiver, o senhor também está. Né? Que aonde o senhor te colocar, te plantar, que você seja uma árvore frutífera. Amém. E que as pessoas possam ver isso em você, ainda que você não use palavras, mas através do seu testemunho, da sua vida, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Eu que agradeço, né? E também oro para que o Champions continue avançando, continue trazendo pessoas, homens de Deus, para que todos que estão assistindo, todos que estão aqui nesse ministério, sejam impactados pela glória do Senhor. Agradeço pela oportunidade. Tamo junto. A casa é sua agora, hein, rapaz? Olha, hein, Lucinho, temos que pegar o homem, hein? Show de bola. O Isaías vai brigar comigo. Ó, pessoal, Deus abençoe vocês. Esse foi mais um Na Resenha com Champions. Semana que vem tem mais. Valeu!